Bom, nessa última parte da aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver satisfação para fórmulas gerais, né? E vai ficar mais chatinho, por quê? Porque a gente vai ter uma noção de objetos que satisfazem uma fórmula e esse conjunto é definido em função do conjunto solução de uma fórmula com duas variáveis, né? Porque se eu tenho uma fórmula aberta geral, é porque ela tem um quantificador sobre uma variável. Se eu tiro esse quantificador, normalmente vai sobrar duas variáveis. Normalmente por quê? Porque tem casos interessantes de quantificadores bobos, mas não vão nos interessar. Vamos ver o que eu quero, que eu quero dizer, né? Se a gente considerar o que está em questão aqui, é o quê? É onde eu quero ver a noção não de verdade, mas de satisfação para fórmulas desse tipo aqui, né? Eu não posso aplicar a definição de verdade para cá, por quê? Porque é uma fórmula aberta, a definição de verdade se aplica só a sentenças. Eu tenho uma variável livre, tá? E o que vai acontecer? A noção de satisfação disso aqui vai depender, embora a definição rigorosa eu só vá dar no final, do conjunto solução disso daqui, que tem duas variáveis. Então, por isso que fica um pouquinho mais complicadinho, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou, como antes, né, nos casos mais complicados de satisfação, eu só vou comentar alguns exemplos para vocês conseguirem ir treinando ler essas fórmulas. A definição de satisfação para a fórmula geral eu vou dar no final, mas vocês encontram no material de apoio, explicadinho, tudo, e vocês podem trazer questões para aula síncrona. Eu vou me concentrar aqui em explicar como se virar, né, para encontrar o conjunto solução de fórmulas abertas gerais. E não vou me preocupar tanto com a definição. Para a gente conseguir encontrar o conjunto solução de fórmulas gerais, fórmulas abertas gerais, a gente vai utilizar aquele truque baixo que eu falei, de considerar o que acontece se eu colocar objetos no lugar da variável livre. Então, vamos ver o que aconteceria se a gente pensar nesse monstrengo aqui. Para todo x, S2 de x, vou pegar outra cor, de x0. O que acontece? S2 é a relação metade de. Para que essa fórmula fosse verdadeira, todo o universo teria que ser a metade de zero, nessa interpretação. É verdade que todo o universo é metade de zero? Não. Então, o zero não satisfaz essa fórmula aqui. Vamos ver se o 1 satisfaz essa fórmula aqui. É verdade que todo objeto é a metade do 1? Não. Nenhum é a metade do 1. Então, o 1 não satisfaz essa fórmula aqui. Vamos testar o 2. É verdade que todo objeto é a metade de 2? Não. Só 1 é metade de 2. Bom, essas alturas eu já consegui ler a fórmula, eu não preciso ficar testando. Eu estou vendo que o zero não vai entrar no conjunto solução, porque é falso que tudo seja metade do zero. O 1 não entrou porque é falso que tudo seja metade do 1. O 2 não entrou porque é falso que tudo seja metade do 2. Eu não preciso continuar testando. Nenhum objeto do universo dos naturais vai satisfazer essa fórmula, porque não existe nenhum objeto tal que todo seja a metade dele. Então, eu sei que o conjunto solução aqui é o vazio, porque não tem nenhum objeto que seja tal que todo seja primeiro com ele na relação S2. A gente vai vendo mais exemplos, depois a gente vai ver mais dos casos mais interessantes de satisfação com quantificação, tá? Então, não se preocupem se não ficar tudo transparente, mas é importante vocês irem se familiarizando e fazendo os exercícios mais simples. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o que acontece agora com essa fórmula aqui, tá? De novo, a gente faz aquele truquezinho, né? O que eu faço? Eu considero R2 de x e vou colocando objetos aqui até conseguir ler a fórmula. Então,
que eu tenho? Se eu pegar R2 de x0, mostrei, não existe essa fórmula, mas serve para o exercício, tá? O que acontece? Opa, faltou isso aqui. Existe um objeto que está na relação R2 com 0 como segundo, R2 é a relação menor que. No universo dos naturais, tem um número, existe um número menor que 0? Não. Então, o 0 não entra no conjunto solução. Vamos ver agora o que acontece se eu testar aqui o 1. Existe um x, existe um número menor que 1? Existe, o 0. Ah, então o 0, então o 1 entra aqui no conjunto solução. Vou testar o 2. Existe um número menor que 2? Sim, existe, o 0 e o 1. Ah, então o 2 entra aqui. Bom, essas alturas eu já posso parar de testar, porque eu sei que o 3 vai entrar, que o 4 vai entrar, que o 5 vai entrar, e assim por diante. Por quê? Porque para todos esses números existe um menor que ele, e nessa minha interpretação aqui, R2 é a relação menor que. Então, isso aqui vai ser satisfeito por todos os objetos, tais que existe algum do qual ele seja imagem em R2. Vamos tentando fazer o exercício, a gente vai voltar mais para isso. Vamos ver mais um exemplo, um último caso chatinho, tá? Depois esses casos vão parecer simples para vocês, mas por enquanto eles são chatinhos, tá? Vamos considerar essa fórmula aqui. De novo, qual é a minha dica? Bom, testar esse monstrengo que não existe, mas que serve para a gente treinar, que é colocar objetos no lugar da variável livre. A variável livre aqui no meu caso é o x, tá? Então, sei lá, vamos colocar o 0 aqui. E depois segue a fórmula. Z. Ops, desculpa. E P1 de Z, tá? E o que vai acontecer? Para aqui, agora, fazendo de conta que aqui a gente tem um nome para um objeto, que eu já nomeei direto pelo próprio objeto, que é o 0, ou melhor, pelo nome dele em algarismos. O que vai acontecer? Essa fórmula, isso aqui como um todo vai ser verdadeiro. Se existir um z que for segundo com o 0 como primeiro na relação S2, e além disso, esse número que for segundo com o 0 como primeiro na relação S2 for par. O que significa dizer que z é segundo com 0 como primeiro na relação S2, dado que nesse meu exemplo de interpretação, S2 é a metade de. 0 é metade de alguma coisa? Sim, 0 é metade de 0. Então, o 0 satisfaz o z aqui. E 0 é par? Sim, 0 é par. Então, existe um z que é do qual 0 é a metade, e esse número do qual 0 é a metade é par. Portanto, né, o 0 aqui satisfaz essa fórmula. Então, a gente até conseguir ler a fórmula, a gente está tentando ler a fórmula, por enquanto foi. Agora, vamos testar o que acontece se eu colocar aqui o 1, tá? Existe um número do qual o 0 é a metade? Sim, o 2. Além disso, existe um número do qual 1 é a metade? Sim, o 2. E esse número do qual 1 é a metade é par? Sim, 2 é par. Ou seja, quando no lugar dos x eu coloco o 1, existe um número, o 2, do qual 1 é a metade, e esse número do qual 1 é a metade é par. Ah, então o 1 satisfaz isso aqui. Veja que é chatinho. Por quê? Porque o 1 satisfaz, porque existe um número do qual ele é a metade e é par. Então, o 1 vai entrar aqui. Depois a gente testa o que acontece se aqui eu colocar o 2. Existe um número do qual 2 é a metade e esse número é par? Sim, o 4, né? 2 é metade de 4 e 4 é par.
Bom, então o 2 satisfaz aqui. Se a gente ainda não tivesse dado conta do que vai acontecer, a gente pode colocar aqui o 3. Vamos colocar aqui o 3. Existe um número do qual 3 é a metade, sendo que esse número do qual 3 é a metade é par? Sim, o 6, né? Se eu colocar o 6 no lugar do Z, vai dar verdadeiro. Bom, então o 3 satisfaz aqui. Opa, marquei errado. Então o 3 satisfaz aqui. Bom, essas alturas eu já vou poder parar, porque eu tô vendo. Por que o 0 entrou? O 0 entrou no conjunto solução disso aqui, porque ele, colocado no lugar do x, existia um número do qual ele era metade e esse número era par. O 1 entrou porque existia um número do qual 1 era a metade e esse número era par. E eu vejo, bom, todo número natural é a metade de algum par, que é simplesmente o dobro dele. Então, essas alturas eu já começo a perceber que aqui o 4 vai dar certo, o 5 vai dar certo, o 6 vai dar certo, porque para qualquer número natural vai existir um número do qual ele é a metade e esse número é par. Ou seja, a gente tem que o conjunto solução segundo I disso daqui, né, dessa forma aqui, só estou copiando de novo, que o conjunto solução disso aqui é igual ao universo. Sabe o que a gente sabe, então? Lembrem que uma fórmula universal é verdadeira se o conjunto solução do que vem depois do universal e a variável é igual ao universo. Então, eu sei que o valor de verdade, segundo esta interpretação, de para todo x, agora, existe z, S2 de xe e P1 de z, que o valor de verdade, isso aqui, é igual a V. Por quê? Porque para todo objeto do universo, existe um número do qual esse objeto é a metade e esse outro número é par. Tá? Bom, então, saber ver a noção de satisfação de conjunto de solução para fórmulas abertas com fórmulas gerais vai ser importante para a gente conseguir lidar com dupla quantificação, mesmo se a gente vai ver poucos exemplos de dupla quantificação, porque, como vocês podem ver, até a gente se familiarizar um pouquinho mais, eles são chatinhos, tá? Mas, por enquanto, vocês vão ficar nos exercícios obrigatórios com coisas simples, os opcionais um pouquinho mais chatos, mas nada misterioso. Tá? Então, o que vocês devem? Rever a matéria nas páginas 89 até 92, reassistam o vídeo, façam com calma e façam do bloco de exercício 7, o 10 e o 11. Continuem conversando entre vocês e se reúnam para entregar o trabalho 5 de verdade e satisfação antes da gente passar para a parte adiante da matéria. Então, até a próxima aula.